O tema que Deus colocou no meu coração é rasgando o coração. Eu ia colocar rasgando o coração em 2024, mas depois eu pensei, eu não posso limitar o rasgar o coração para Deus em um ano, porque se eu não rasguei em 2023, eu vou só rasgar em 2024, até dezembro, e 2025 e 2026. Tem que ser algo contínuo. Então Deus colocou muito forte esse tema no meu coração, rasgando o nosso coração. Diga para o teu irmão, rasgando, mais forte, rasgando o coração, e não as vossas vestes. Um texto muito conhecido, um profeta menor, profeta Joel, não pelo tamanho da sua estatura, mas pelo livro, por ser um conteúdo pequeno, mas poderoso. Profeta que sempre anunciava ao povo de Israel para que eles pudessem voltar ao Senhor, para estar sempre em comunhão com Deus. Um profeta que averte o povo a voltar-se para Deus, porque o povo era fácil, tinha essa tendência de se afastar do Senhor. E é um profeta também que prediz a volta de Jesus, um profeta que fala sobre escatologia, que prevê a volta do Senhor, que anuncia o dia do Senhor, que o dia do Senhor está perto. E é uma verdade atual, é uma verdade real que nós estamos vivendo. A Bíblia, ela está cada vez mais apresentando para nós os sinais da volta de Jesus, que está muito próximo, que está muito perto. Nós estamos vivendo tempos de crise, tempos complicados, tempos complexos. É uma geração que desde quando eu estava no instituto, os pastores, quando ensinavam a palavra a nós, diziam: olha, vocês estão vivendo um tempo diferente. No nosso tempo a diversidade era outra, a dificuldade era completamente diferente dessa. Nós tínhamos dificuldades de se locomover, de distância, de poder ir pregar e não ter condução, e não ter meios para fazer isso. Era um tempo difícil. Mas hoje vocês estão vivendo um tempo de muita informação, através dos telefones, através da televisão, mas o telefone, as redes sociais apresentam para nós uma informação atrás da outra, que enchemos o nosso coração de informações que não sabemos se elas são corretas ou não. Isso tem feito uma grande confusão no nosso coração. Estamos vivendo tempos assim, complicados, tempos onde a palavra do Senhor está sendo perseguida por tantos conceitos errados. Está difícil pregar a palavra hoje, porque tem inúmeras informações que estão tentando encobrir a palavra do Senhor. E de 2020 até 2024, nós passamos por pandemias, pandemia que devastou o mundo inteiro, que ainda temos reflexo disso. É um sinal da volta do Senhor. Terremotos em diversos países, agora teve no Japão, guerras e rumores de guerras, falsos profetas, falsos pastores, ministérios que a gente fica perguntando: será que isso é de Deus? Será que isso é correto? Que vem para confundir a palavra do Senhor. Pais contra filhos, crentes que abandonaram a sua fé. É uma realidade que nós estamos vivendo como igreja nos dias de hoje. É uma realidade que é presente entre nós, não lá fora, entre nós. E nós tivemos uma situação muito complicada esse ano na nossa igreja. Uma situação que me deixou muito triste, deixou praticamente todos que ficaram envolvidos com o coração muito magoado. E eu, meditando nessa palavra e meditando nessa situação, e sobre esse texto, sobre rasgar o coração e não as nossas vestes. Antigamente um judeu, para mostrar o seu estado de lástima,
de profunda tristeza, que estava veramente arrependido, ele rasgava as suas vestes de forma notória, para que todos pudessem ver a sua tristeza. Se Deus conhecesse o coração, e Deus conhece o coração, ele via que aquele ato era realmente algo que refletia do coração da pessoa. Deus aceitava. Mas muitos faziam ao menos por uma prática: mostrar que está arrependido, mostrar que está com o coração aflito através do exterior. E é muito fácil hoje nós mostrarmos através do nosso exterior que nós estamos servindo ao Senhor, que nós estamos buscando ao Senhor. É verdade que a igreja vem crescendo cada vez mais, muitas igrejas, muitos jovens se convertendo, e hoje através das redes sociais você pode colocar tudo o que você quiser. Estou no culto, coloco ali a foto do irmão, faço stories, estou aqui adorando, fecho até o olho, louvo ao Senhor, estou ali querendo mostrar a minha espiritualidade, querendo mostrar a minha adoração, não rasgando as nossas vestes, como os judeus faziam, mas de outra forma. Tantas igrejas, tantos mecanismos, que estamos mostrando a nossa forma de adorar o Senhor, a nossa forma de culto, e hoje é normal. Isso virou algo de rotina, mostrar o que somos, e eu não estou dizendo que isso é errado, até o ponto que o teu coração esteja ligado com isso. Porque se não estiver ligado o teu coração com a tua expressão, é uma adoração em vão ao Deus. Porque o que Deus realmente vê é o seu coração, é o meu coração. E a minha pergunta é, se desde 2020, ou os irmãos aqui que têm idade para ser meu pai, como está sendo a nossa adoração ao Senhor? Estamos apenas fazendo uma expressão, um gesto, porque gesto não conta, porque fazer não conta, porque pregar não conta, se o meu coração não estiver cheio de Deus. Como igreja podemos crescer em números, mas se não crescermos aqui, a igreja não está crescendo. A igreja não cresce através de evidências, porque se a pessoa não é cheia de Deus, ela não vai encher a outra pessoa. Nós temos que dar aquilo que temos, aquilo que somos em Deus. E Deus conhece o nosso coração. E nós estamos vivendo tempos assim. Eu me pergunto, Senhor, o que é certo, o que é errado? Porque em meio desse crescimento o diabo aproveita e clona crentes. Ele consegue clonar pessoas. Porque hoje os crentes não estão sendo eles mesmos, mas estão sendo o que a outra pessoa é. Eu quero ser como aquele crente é. Ele é o meu referencial. Essa pessoa, eu quero ser igual a ela. Quando a Bíblia diz que nós temos que ser igual a Jesus. Amém. Essa é a grande diferença, é a grande chave do Evangelho. É buscarmos a nossa intimidade com Deus. É certo que nós podemos ter um referencial, podemos nos inspirar, mas para crescermos espiritualmente. Porque Deus te fez como você é, como eu sou, para sermos únicos. E hoje, muitos estão sendo clonados pelo diabo. Eu me lembro da ovelhinha Dolly. Quem lembra da ovelha Dolly que foi clonada? Eu me lembro, isso aí foi muitos anos atrás, eu era pequeno. Eu me lembro quando soltaram a ovelhinha. A ovelhinha andava assim, toda torta. Porque quando uma pessoa é clonada, você vê que tem alguma coisa estranha ali. Ela não é uma ovelha normal. E lá perto da minha casa na Itália tem um monte de ovelha. Muito bonito ali, tem um pastor de ovelha. Até fui falar com ele, mas ele era marroquino, não falava italiano. Aí eu deixei quieto, falei, ovelha e tal, queria saber umas coisas sobre ovelha. Fiquei mais confuso ainda, só vi uma ovelha lá no canto, lá. A ovelhinha toda torta, eu falei, essa é a ovelhinha Dolly. Deus não quer que você seja uma ovelhinha Dolly.
Deus quer que você seja uma ovelha. Uma ovelha realmente saudável. Uma ovelha boa. E para rasgar os nossos corações, eu coloquei alguns pontos. E não tem como nós rasgarmos o coração a Deus se não tivermos uma vida em oração. Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Uma vida de oração é uma vida essencial para rasgar o coração. Precisamos ter tempo com Deus, gastar tempo com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tirava 3 vezes ao dia para orar. E a nossa vida é muito corrida, trabalho, igreja, ministério. E queremos fazer e fazer mais. Mas queremos ter um coração rasgado a Deus. Se queremos que Ele realmente fale conosco, ministre ao nosso coração, precisamos gastar tempo em oração. E orar não é fácil. Porque se fosse fácil, os cultos de orações eram cheios de pessoas orando, clamando. É difícil orar, porque o diabo sabe que é uma arma que Deus nos deu para estarmos em comunhão com Ele. Jesus, sendo homem, Ele orava, Ele se retirava para saber a vontade de Deus para Ele. Jesus deu esse exemplo de orar, de clamar, mas não somente no meio da igreja, porque tem tempos que temos que orar com o povo de Deus, mas tem tempo que temos que nos retirar. E esse texto diz: quando orardes, entre no seu quarto, feche a porta para as distrações, não desliga o celular, tenta esvaziar a mente e ter um tempo de qualidade com Deus. Se você não consegue orar meia hora, 1 hora, 15 minutos, comece com 5 minutos. Depois você vai passar a 10. Mas Deus está nos convidando esse ano a começar a orar. Não precisamos ter aquele conceito, não, mas se eu orar, eu tenho que orar 1 hora. Eu tenho que orar 2. Porque você não vai conseguir, nós não iremos conseguir fazer isso. Mas se nós temos uma disposição para orar, fala: Senhor, eu vou dar aqui 5 minutos. Mas dê os teus 5 minutos melhor da tua vida. Deixa Deus ministrar, deixa Deus falar. Feche a porta do teu quarto. A oração é um poder. Quando precisamos entrar em batalhas que só Deus pode resolver, é por meio de oração. A oração te abre os olhos. A oração abre o teu coração. Podemos vir nos cultos, podemos vir em eventos da igreja, podemos estar com irmãos, pedir oração, isso tudo é saudável, isso tudo é válido, mas a tua intimidade com Deus, ela é mais importante. Aquilo que Deus quer ministrar no teu coração, nesse ano, o ano está começando, é o 1º domingo. Talvez você tenha perguntado: Senhor, o que eu tenho que fazer? Essa é uma pergunta minha. E Deus está ali, presente, do seu lado, esperando que você tenha uma atitude de fazer uma oração, de se voltar a Ele com todo o teu coração. A oração é uma chave importante. Precisamos orar. Daniel, quando orava, ele tinha uma disciplina 3 vezes ao dia. Ele sabia da importância. Por isso que ele enfrentou leões, dormiu em meio a leões. Ele tinha uma confiança fora do comum. Eu não queria dormir nem com o cachorro do pastor Paulo, porque eu falei: pastor, isso aí tem um pitbull dentro dele. Isso não é um cachorro, pastor. Tem um pitbull dentro daquele cachorro. Uma vez eu estava no retiro, e era um tempo que eu estava muito oração, meu irmão. Muita oração. Orando, jejuando. Eu estava assim, nossa, estava me sentindo no céu.
E de repente a gente foi num retiro com o irmão, disponibilizou lá um sítio. Ele falou, o problema é os cachorros. E eu morro de medo de cachorro. Eu falei assim, qual cachorro, meu irmão? Tem uns 3 pitbull aqui. Era realmente 3 pitbull. Mas o perigoso é o branco. Mas a gente vai trancar todos. Eu falei, tudo bem então, irmão. Tranca esse cachorro. Porque senão vão me dar um infarto aqui. Tudo bem. Os cachorros ficaram trancados 1 dia, 2 dias. E eu estava já tranquilo. Tinha esquecido dos cachorros. E a gente estava em barraca. E eu saio. Vou lá no lugar pegar uma comida. Eu não lembro. Era um espacinho que tinha uma churrasqueira. Estou lá. De repente eu vejo um vulto branco, irmão. Uf. E eu só lembrei da voz do irmão. O perigoso é o branco. Falei, misericórdia, Senhor. O Senhor livrou Daniel das covas dos leões. Me livra da cova dos pitbull, Senhor. Não sei se existe isso. Mas me livra disso aqui, pelo amor de Deus. Eu falei assim, irmão, eu fiquei estabilizado. Isso que eu estava em oração. Falei, eu estou orando pouco. Eu não sei os pitbull que aparecem na tua vida aí. Você fica branco, fica estabilizado. Tem que ficar, meu Deus do céu. Sei que aquele cachorro vazou. Quando ele foi para lá, fiquei assim, com aquelas estátuas que ficam ali. Aqui tem em Lisboa aquelas estátuas, aquelas pessoas que ficam viradas estátuas. Fiquei assim ali. E eu fiquei sabendo que o cachorro sente o cheiro do medo. Falei, esse cachorro vai sentir que eu estou com medo. Então eu fiquei lá. O cachorro foi para lá, meu irmão, vazei. Entrei na barraca, o que você viu? Falei que eu vi, meu irmão. Se aquilo ali era um pitbull ou se era fruto da minha imaginação. Só que situações assim acontecem conosco. Situações da vida. Quantas vezes acontece situação que vem e você fica assim. Não confiamos em Deus. Porque a situação vem com tudo. Aparece e aparece. Como esse pitbull apareceu. Tem coisas que aparecem na nossa vida. E nós temos que estar em oração para quando vem o dia mau, nós conseguimos resistir. O medo é normal. É normal ter medo. Todos tiveram medo. Jesus na cruz perguntou ao Senhor, por que me abandonaste? O medo é normal, é presente no homem. Mas a confiança rompe. A confiança te enche de coragem e através da oração conseguimos isso. Meditar na palavra. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Foi destruído. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aleluia. Um estudo do The Christian sobre as pessoas que leem, os cristãos que leem a Bíblia, diz que, num total de 100%, que apesar das afirmações de mostrarem uma vontade de agradar a Deus, 18% dos fiéis afirmam não ler a Bíblia, no mundo inteiro, todos os dias. Cerca de 26% dizem que leem a Bíblia algumas vezes na semana. 14% dizem uma vez por semana. E 22% pelo menos uma vez por mês. Segundo a pesquisa, estudo mostrou que apenas 19% dos crentes total no mundo leem a Bíblia todos os dias. Que praticamente é uma minoria. E a Bíblia, ela é o nosso instrumento, ela é o nosso manual. A Bíblia diz que o povo de Israel, e nós sabemos a história, foi destruído. Porque faltou o conhecimento. É interessante hoje que com a internet você pode virar milionário em um mês. Eu tentei fazer isso, não fiquei não. Eu vou olhar esse negócio aqui. Falei, o cara fala para você tirar os seus últimos 100 euros do bolso. Eu estava com 70. Eu falei, se eu tirar os 70, morre eu, minha esposa e meus filhos. Você pode virar pastor em 4 meses. E nós estamos buscando o quê? Os coach cristão, coach para comer, coach para emagrecer, que também não funciona. Pode ver por mim aqui, tentei de tudo.
Fui para nutricionista, agora Deus vai me ajudar. Então, as pessoas estão buscando isso. Estão buscando na internet uma maneira de tentar achar conhecimento. Onde Deus deixou isso? Pode estar no teu celular, pode estar como uma Bíblia. Mas nós não buscamos a palavra do Senhor. Eu gostava do pastor Carlos Fontes, que ele falava sempre assim: leiam a palavra. Leiam a palavra. E a gente ficava falando assim, leiam a palavra. Mas é uma verdade. Toda vez que eu estou ali, o pastor Carlos Fontes fala, leia a palavra. E nós temos que ler. Porque é aqui que revela. Aqui que revela a vontade de Deus. É aqui que eu consigo rasgar meu coração para o Senhor. Aqui que eu consigo me libertar de ser destruído pelo diabo. Porque o diabo conhece mais que nós toda a Escritura. E hoje tem uma tendência, jovens indo no YouTube, Instagram, buscando pregações. E eu não estou dizendo que isso é errado, desde que Deus fala com você primeiro. Agora, buscar estudos, buscar pesquisas em internet para você aprender a palavra é um paradoxo, quando Deus deixou a palavra viva para que você possa descobrir. A minha filha vê um desenho que eu descobri que já tem há muito tempo, que é o Superbook, que é uns bichinhos que entram dentro da Bíblia e começa a desvendar a Bíblia, começa a mostrar as histórias, e ela vê, depois ela vem me contar. E é interessante que o coração da criança é imaginário, é uma coisa sensacional, porque aquele desenho mostra duas crianças que entram na Bíblia, vê histórias de Israel, vê Jesus multiplicando os pães, e a minha filha gosta de assistir, porque aquilo vira algo mágico para ela, e apesar de ser mágico, é real. Isso é real para nós hoje. O que aconteceu na Bíblia é fato, é verdade, a palavra é viva, e ela é eficaz. Nós temos que viver a Bíblia, nós temos que orar e buscar a revelação do Senhor. Oração com leitura. Nós temos que ler a palavra e buscar ler todos os dias, meditar todos os dias, buscar a vontade de Deus, para que podemos ter um coração alinhado, um coração de acordo com o coração de Deus. E o terceiro é o arrependimento. Arrependei-vos, Atos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. A oração e a leitura da palavra te confronta. Confronta quem você é. Quanto mais estamos perto do Senhor, mas o diabo te condena. Pode perceber, parece que quando nós não buscamos a Deus, nós não temos problemas. Na verdade, os problemas ficam escondidos. O diabo mantém ali o erro, mantém ali o pecado, mantém ali o defeito. Mas quando começamos a orar, começamos a abrir nossos olhos. Olha, tem razão, estou falhando nisso. Nós começamos a ter sensibilidade, a perceber que queremos mudança. E Deus está te confrontando a ter uma mudança, e o diabo está aproveitando isso para te condenar. Mas nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus. Então o diabo tenta aproveitar isso para te afastar. Mas quanto mais eu amo a Deus, mais o diabo vai querer me condenar. Mas Deus diz, não há condenação, porque eu te amo. Porque eu estou vendo o teu esforço, estou vendo o que você está buscando, estou vendo o que você quer mais. Deus pagou um alto preço por nós, Ele pagou todo o preço do pecado, mas Ele abriu a porta para nós, para podermos estar em comunhão com Ele. A comunhão é necessária, não é apenas a experiência da conversão, a experiência do batismo, são todos os dias.
A palavra diz que temos que atar as Escrituras no nosso coração, caminhar com ela, estar com ela, para que possamos nos arrepender. É um processo. Vamos sempre falhar. Temos que nos arrepender todos os dias. Essa é a verdade. Se eu briguei com o irmão, eu tenho que me arrepender. É dois trabalhos, é brigar e se arrepender. Se eu pequei contra Deus, eu tenho que me arrepender. O arrependimento é a chave da redenção. Nós temos que voltar para o Senhor com todo o nosso coração. Nós temos que colocar o nosso coração diante do Senhor. Davi é um exemplo, claro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem que levou Israel a um nível de adoração extremamente excelente. Foi um rei por excelência. É tido até hoje como um referencial. Eu amo a história de Davi. Saul foi também um rei que começou bem, ele terminou mal. Mas se nós pegarmos rei Saul e rei Davi e fazer uma comparação de pecado, porque para fazer comparação de pecado dos outros, a gente é fácil. Aquele peca assim, assim, assim e assim. Eu não peco. Eu sou perfeito. Mas nós, na nossa perspectiva, conseguimos dimensionar o pecado, aumentar ele. E se a gente faz uma comparação entre o pecado de Saul e o pecado de Davi, Davi pecou muito mais. Davi falhou muito mais. Pecado de adultério, pecado de assassinato. Um homem segundo o coração de Deus. Um homem que teve uma experiência com Deus. Um homem que teve uma chamada de Deus. Está propício a falhar, a errar. A diferença é que Davi, ele entendia que Deus era misericordioso. Mas ele não entendia que ele era misericordioso para fazer um jogo com Deus. Porque realmente ele ficou cego pelo pecado por um tempo. Mas quando Deus abriu seus olhos pelo profeta Natã, dali mudou. Quando Deus abre os teus olhos, tem que mudar. Amém. Ninguém fica o mesmo. Pode até ser um crente de banco, anos e anos e anos, falhei, errei, está cego pelo pecado. Mas Deus é misericordioso, que Ele coloca um irmão do seu lado, um profeta, um pastor, para abrir os teus olhos. Mas quando Deus abre os teus olhos, não podemos ser mais o mesmo, é impossível. Davi rasgou o coração. Ele disse: eu pequei gravemente contra ti. Apaga as minhas iniquidades, cancela o meu pecado. Ele se jogou ao chão, ele rasgou as vestes, ele se lamentou, como o judeu fazia. É o que nós temos que fazer hoje. Deus não reina no pecado. Hoje é uma mentira que Deus pode reinar em meio ao pecado. Ele não pode reinar no meio do pecado. Nós temos que ter mãos limpas e coração puro. Que nesse ano nós podemos nos apresentar com o Senhor, com oração, com meditação e com arrependimento. Não vale nada se você orar, você ler, você fazer um instituto e você não ter a comunhão com Deus através do arrependimento. Ah, mas eu da Bíblia entendo de Gênesis e Apocalipse. Ah, eu sou um doutor, sou um teólogo. Mas se o teu coração não tem arrependimento, não tem humildade, não tem simplicidade das coisas simples que a Bíblia te traz, arrependimento, perdão, quebra de orgulho. Quando Deus fala conosco, nós buscamos a santificação,
buscamos a redenção nele. A redenção é a chave para termos também um coração aberto. Porque através de um coração rasgado, conseguimos encontrar a vontade do Senhor para nós. E eu não quero fazer essa pergunta limitando o tempo, mas em 2024, só vamos conseguir descobrir a vontade do Senhor se nós rasgarmos nosso coração para Ele. Coloque-se em pé. Eu separei um salmo, Salmo 40, versículo 1 ao 3, que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés em uma rocha, que é o tema desse ano dessa igreja. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico em minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus, esse ano, irá ouvir o teu clamor, como Ele sempre ouviu. Mas esse ano é diferenciado. Esse é um ano que você vai fazer Deus ouvir o teu clamor. Eu não sei se em 2023 você fez Ele ouvir. Como foi tua vida? Como foi tua correria do dia a dia? Preocupações? Às vezes Deus estava ali. Eu tenho um problema que eu sou meio distraído. E às vezes no carro meu filho chorando, minha filha chamando: papai, papai, papai. E a minha esposa: está te chamando. Eu disse: ô filha, desculpa. E ontem ela falou: vamos conversar, papai. Vamos conversar. Quer conversar do quê, minha filha? Vamos conversar, vamos falar de brincadeira, vamos falar da viagem. Isso me deixa tão feliz, a minha filha querer falar comigo, porque é uma criança. Ela está sensível. E perdemos essa sensibilidade muito rápido. Deixamos de ser uma criança espiritual. Porque eu não vou me rasgar diante de Deus. Porque eu tenho que manter um padrão. Porque eu não posso chorar. Porque eu não posso glorificar. Mas que esse ano seja um ano e que possamos ouvir a voz de Deus através do nosso clamor. Podemos ter contato. Como é que Deus vai falar contigo se você não pedir? Se você não clamar? Como é que Deus vai falar contigo se você não ler? Como é que Deus vai te perdoar se você não se arrepender? Eu não quero me batizar não, tem que ser perfeito. O ano passado eu não me batizei porque eu ainda sou impuro, então não vai se batizar nunca. Mas se você tem o primeiro passo: não, eu quero me batizar. Eu vou vir do jeito que eu estou. Não importa. Não importa se eu estou sujo, eu vou para a igreja. Eu vou buscar arrependimento. Eu vou buscar mudança. Eu vou buscar melhorar. Eu vou buscar excelência. Eu vou buscar ter uma vida com Deus. Isso que conta. Estamos rasgando nosso coração. Você não precisa dizer: Senhor, eu me arrependo. Você não precisa gritar o teu pecado, porque Deus não te envergonha. Deus não envergonhou Davi. Deus foi lá na casa dele. Deus vai lá no teu coração. Ninguém precisa falar o teu erro. Deus sabe a tua falha.